Vamos falar agora das redes residuais, tá? Então, normalmente, quando você aumenta a profundidade das redes neurais, né, das redes convolucionais, você tem uma perda de performance, tá? Primeiro porque você vai aumentar muito o número de parâmetros, isso vai tornar mais difícil de convergir no algoritmo de treinamento. Então, as redes residuais, elas propõem um novo bloco, chamado bloco residual, que a grande novidade é esse shortcut, né, esse identity link, que basicamente é o seguinte: normalmente numa rede convolucional tradicional, clássica, você vai processando os feature maps e eles vão se perdendo, né? Então você processa o feature map e esse feature map é processado e você passa para a camada seguinte só o que foi processado. Nessa implementação, o feature map ele vai ser processado pelos blocos convolucionais, mas depois eu vou somar o feature map de entrada com a saída dos blocos convolucionais e passo para o seguinte, tá? Então é como se eu estivesse reutilizando, né? Existe um residual do feature map anterior que vai sendo passado adiante, tá? Isso é interessante e isso comprovadamente auxilia a rede na fase de treinamento e a ter menos parâmetros. Então, como é que funciona aqui? Existem várias versões da ResNet, então vamos ver aqui duas, a ResNet 34 e 50, tá? Então, como é que fica o grupo da ResNet 34? Eu tenho aqui a minha entrada, eu tenho alguns blocos, né, ResNet, e por fim eu tenho um bloco convolucional. Então, a ideia é que esse bloco convolucional ele que faça o pooling, né, e também, né, reduza lá o tamanho do feature map de saída, do mapa de características de saída. Uma outra inovação que tem na versão ResNet 50 é o bottleneck, né, que seria gargalo, né? Então o que é que ele faz? Eu tenho uma convolução de 1 por 1, que ela serve para reduzir a dimensionalidade da entrada, e aí ele faz essa convolução no gargalo, 3 por 3, com vários filtros, e depois ele retoma o tamanho do feature map de entrada usando 4 filtros de convolução 1 por 1. Dessa maneira ele consegue somar a saída dos filtros de convolução com a entrada, que passa para cá, ó, tá? Então a ideia é que diminuindo a dimensionalidade antes desse bloco de convolução 3 por 3, eu reduzo os cálculos que eu preciso realizar e também reduzo os parâmetros que eu preciso para poder processar esses mapas de característica. Uma outra característica, né, uma outra feature interessante e que a gente precisa ter nas redes neurais é a batch normalization. Então, quando você tem redes muito grandes, você tem problemas dos gradientes dos pesos sumirem. Então, conforme você vai treinando, os pesos normalmente eles são números muito pequenos e eles vão sendo processados e vão se tornando menores ainda até chegar a um ponto que eles não conseguem ser representados no hardware do computador. Então, para evitar isso, né, evitar que eles sumam, né, que é o Vanity Gradient, também tem outro problema que é o Exploding Gradient, né, que quando é o contrário, né, ao invés deles diminuírem, eu vou ter alguns valores muito altos, acaba que esses valores eles não conseguem ser representados. Então, o que acontece? A gente faz um redimensionamento das ativações, né? Isso é feito através de uma fórmula estatística. Então, para cada amostra, eu subtraio a média e divido pelo desvio padrão. Então, assim, eu consigo redimensionar as amostras, elas não vão ficar nem tão muito pequenas, nem muito grandes, vão ficar bem distribuídas, tá? E isso evita que eu tenha pesos muito pequenos ou pesos muito grandes. Então, na lateral direita, você vê um exemplo, né, que é uma rede convolucional, que ele coloca o batch normalization entre a camada de convolução e a camada de ativação, tá? Isso pode ser feito entre a convolução e ativação, ou posso colocar depois da camada de ativação, não tem problema. Por fim, apresentar o ResNet 50, que é um modelo padrão, modelo que você consegue encontrar ele já treinado, os pesos dele, e você pode usar para transfer learning ou para fazer comparativos em benchmarks, né, comparativos de performance com outras redes. Algumas propostas também usam o ResNet como front-end para poder processar as imagens para depois, né, passar para um back-end diferente, tá? E a ideia é que você tenha um bloco residual com projeção linear, que é esse bloco aí na direita. Eu não vou entrar em detalhe, ele é similar ao anterior. A diferença está aqui, ó, é que ele também faz uma convolução, né, 1 por 1, com 4 filtros na entrada. Então, quando ele faz a soma aqui, ele não soma direto com o valor de entrada, ele soma com o valor de entrada que foi processado, né, que é esse curto-circuito, né, curto-circuito não, seria esse atalho, né, de projeção, essa projeção de atalho, tá? Tem um códigozinho aqui da ResNet 50, que eu não vou entrar em detalhes, tá? Vocês podem dar uma olhadinha depois, mas ele tem todos os blocos, né?
Essas funções do bloco de projeção e do bloco de identidade, elas não estão aqui na apresentação, mas eu posso colocar depois um link para vocês verem. E aí vocês conseguem, né, rodar essa rede aqui e ver o treinamento dela.